Bom dia, irmãos. Irmãos, acredito que todos nós já passamos pela experiência de estarmos dirigindo, andando, caminhando e deparamos com famílias levando os filhos fora da faixa de pedestres, carregando eles, correndo, velocidade, corre, corre, corre. E eu, olhando aquilo mais uma vez no meu dia a dia, eu parei para pensar, mas o que aquilo está ensinando para aquelas crianças? E me fez revisitar uma passagem muito conhecida pelos irmãos, acredito, que é quando Jesus nos diz para sermos como as crianças. E revisitando ela, mais uma vez me veio essa pergunta. Então eu gostaria que os irmãos abrissem em Mateus 18, do 2 ao 3. Não vamos falar muito da primeira parte, que os apóstolos estão discutindo para ver quem é o maior no reino, mas sim a parte já que Jesus nos chama uma criança e coloca no meio deles, né? Então, em Mateus 18, do 2 ao 3, nos é dito: E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrais no reino dos céus. E de novo, com essa pergunta na minha cabeça, esse versículo me ensinou algo novo. Ensinou algo novo. Quando lemos e ouvimos essas palavras de Jesus, acredito que todos vejam as grandes qualidades que ele queria passar para nós através desse ensinamento, né? De sermos como crianças. Justamente porque crianças são incríveis. Sincero, são incríveis. São seres puros, cheios de amor, trazem felicidade para toda uma família. E as pessoas próximas a elas são vibrantes, curiosas e têm muito cuidado quando sentem medo das coisas. Elas sempre, sempre que passam por alguma dificuldade, elas agem de forma tão incrível que no final do dia elas sempre estão sorrindo, estão felizes de novo. Parece que nunca passaram por nenhuma dificuldade. E isso eu acho muito, muito bonito. Elas perdoam como ninguém e elas estão sempre cheias de luz, né? Parece que sempre está ali alegrando a todos em volta. E elas têm muito potencial. E são especiais de cada maneira, olhando as crianças aqui da igreja também. Você olha e eu fico, nossa, dá uma vontadezinha de ser pai, não vou negar, irmãos. E elas são como sementes, né? Que vão ser regadas, vão se tornar árvores. E aqui entra a minha pergunta de novo, irmãos. O que aqueles pais que carregaram as crianças ensinaram para elas? Com que eles regaram essa semente? E eles regaram com um erro. Por quê? Quando a gente visita o código da lei de trânsito, é proibido atravessar fora da faixa. Eu descobri isso recentemente, por incrível que pareça. E nossa fé também é como uma semente. Quando nós olhamos até as passagens que Jesus fala que se tivéssemos uma fé do tamanho de uma semente, conseguiríamos mover montanhas. Mas também essa fé cresce, essa semente germina no nosso solo, que é o nosso coração. E a gente precisa regar essa semente com as boas obras. Regar elas com as coisas vindas do Senhor, com a palavra no dia a dia e com o Senhor. Se regássemos nossa semente com um erro, não estaríamos só sufocando ela com espinhos? Como na passagem, como uma parábola do semeador? Foi isso que aqueles pais ensinaram aos filhos. Ensinando que fazer algo errado pode ser feito por conveniência. Ali no dia a dia, por poucos segundos de mais rápido, pegar um ônibus mais rápido, chegar em algum lugar mais rápido, simplesmente mostrando aquele exemplo para eles. E como essa simples ação de simplesmente se locomover já mexeu tanto com a cabeça, mostrando justamente isso do erro. E exemplo é uma palavra muito importante porque eu quero dizer hoje, e o que me fez entender muito mais essa passagem de ser como criança, porque eu acredito que todos os pais aqui hoje presentes já perceberam, ou familiares próximos, que o quanto os filhos parecem um pouco com os pais. Tem um jeitinho ali, uma ação ali, um gesto aqui, outro lá. Às vezes pode ser mais para o pai ou para a mãe, mas sempre tem um pouquinho de ambos. Mas quando a gente olha, o que é isso exatamente? É justamente o exemplo. É o exemplo que a gente dá aos nossos filhos, dá às pessoas próximas de nós, até filhos de irmãos, irmãs, que é exatamente essa regra que a gente faz no dia a dia com esses atos.
E as crianças, ela aprendem muito mais observando os pais do que com a nossa fala. Eu acho que os pais também já notaram isso. A gente fala, 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 e a criança continua fazendo a mesma coisa. E muitos lembram, tipo, parece que seu pai, parece que sua mãe. Eu escuto bastante isso da minha família. Ah, tá parecendo muito seu tio. Não, tem que mudar. Mas acaba não mudando. E esses exemplos ensinam maneirismos, medos, modos de agir e pensar, e até às vezes até como colocar um sapato, amarrar. E então, olhando novamente para a palavra do Senhor, nesse versículo de Mateus 18, de 2 a 3, eu pensei, o que nós chamamos Deus? Nós chamamos de Pai. E como crianças que Jesus nos chamou para ser, nós temos que tomar, devemos agir assim como as crianças, de tomarmos, olharmos para cima, olharmos para as coisas do alto e olharmos esse exemplo que é o Senhor, de santidade, de bondade, de amor. E olhando para essas coisas do alto, tomar o Pai como nosso maior exemplo, para assim a gente corrigir nossos erros, corrigir aqueles erros diários, pequenos, que a gente muitas vezes nem percebe. Assim, a gente carregando nossas cruzes, nos santifiquemos. Porque Deus é santo e Ele nos chama a ser santos. E sermos, talvez, minimamente dignos de estar ao lado do Senhor no dia que está por vir, irmãos. Essa é a palavra que eu tinha para hoje. Espero que tenha ajudado os irmãos.